Graças a Deus pela vida, pela bênção e pela oportunidade que tenho de chegar até você, levando a preciosa palavra do Senhor, que neste dia eu quero tomar por base o livro de Apocalipse, capítulo 6, e ler do versículo 9 até o versículo 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo Deus, dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Meus irmãos, eu quero comentar um pouquinho, muito rapidamente, assim, superficialmente, a respeito da abertura do quinto selo. Mas antes eu quero pedir que você não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, se for possível, convide outros irmãos, outras irmãs para se inscreverem também neste canal de pregação. Meus irmãos, nós temos uma palavra muito importante que está relacionada com a abertura do chamado 7 selo do livro que estava diante de Deus, que ninguém era digno, segundo a palavra, de olhar nem de abrir, até que chegou, até que João, pelo Espírito, ele viu aquele cordeiro. E o cordeiro agora abriu o quinto selo. Notemos, irmãos, que havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Este é o chamado altar de ouro, que nós encontramos relacionado aqui no capítulo 8, versículo 3, e diz assim: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dada muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sob o altar de ouro que está diante do trono. Então, notemos assim, nós vimos no desenrolar do capítulo 4, que João foi arrebatado em espírito até o céu, coisa gloriosa. E ele chegou, deparou-se no trono, diante do trono de Deus. E nós vemos tudo o que está relacionado no capítulo 4, a coisa gloriosa, poderosa, maravilhosa, o poder, a glória de Deus. E sendo assim, depois começa a sucessão de abertura dos selos. E nós vimos a abertura do primeiro, segundo, terceiro, o quarto selo. E aí chega agora o quinto. Na abertura dos primeiros 4 selos, são aqueles chamados famosos cavaleiros do Apocalipse, que gera problema difícil de interpretação da época também. Nós não entendemos bem quando será essa época, mas dentro do sistema que nós entendemos, que nós cremos à luz da palavra, que interpretamos, porque tem outras interpretações também. Essa abertura do quinto selo, ele vem acontecendo depois do arrebatamento da igreja. Então, a igreja foi arrebatada e nós vemos assim, a sucessão dessas coisas. E notamos assim que nessa abertura do quinto selo, o Senhor mostrou para João as almas daqueles que foram mortos durante a grande tribulação, como diz a palavra, que eles diziam: Até quando não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Nós notamos no capítulo anterior, no capítulo 7, aquela grande multidão diante do trono. Parece nos dar-nos a entender, interpretamos assim, que ali está relacionada a multidão
dos salvos que foram arrebatados no arrebatamento da igreja. E começou a grande tribulação, a dificuldade. E parece dar-nos a entender que muitos crentes que não estavam preparados para a vinda do Senhor, é esse o conceito que nós temos. No período da grande tribulação, não irão, não quererão, não desejarão, nem aceitarão o sinal da besta. E essas pessoas serão mortas. E aqui agora apresenta que clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos cabeças sobre a terra? Então, é a alma de pessoas que estavam ali debaixo do altar. Meus irmãos, é coisa um pouco difícil para entender. Este altar de ouro. Nós vemos que no templo tinha também o altar de ouro, o altar do sacrifício. Esse altar de ouro ficava assim, entre o véu do templo e a entrada do Santo dos Santos. Esse véu de ouro não era derramado sangue, ele era queimado incenso. Então, praticamente, o altar era meio oco, tinha uma parte embaixo. Então, as almas daqueles que morreram não estavam desfrutando bênção, mas ele estava bem juntinho do trono de Deus, meus irmãos. No capítulo 7, nós notamos que os mártires da tribulação, os crentes, os perseguidos, estavam na glória, junto do trono de Deus. E aqui nós vemos, então, segundo uma interpretação, eles estavam também não participando, um pouco separado, mas eles estavam também na glória, porque o trono de ouro, o altar de ouro, digamos assim, né, estava junto ao trono de Deus. Meus irmãos, uma coisa é certa: um dia Jesus vem buscar a sua igreja, e quem estiver preparado vai subir com ele. Mas nós notamos hoje em dia também que no meio da igreja tem muitas pessoas que se dizem crente, mas esqueceram de orar. Não oram mais. Não se preocupam mais com a palavra. São crentes, mas não estão preparados. Isso é semelhante àquela parábola da chamada 10 virgens, né? O noivo demorou a chegar e todas dormiram. Mas quando ouviu o brado, aí vem o noivo. Tinha algumas que levaram azeite de reserva. A lamparina estava apagando, todas elas estavam apagando. Mas elas tinham azeite, colocaram e foram para a festa. E as outras tiveram que procurar. E aqui nós notamos também que entendemos isso, que vai acontecer também que no arrebatamento da igreja, umas tantas pessoas não estarão preparadas, mas depois caem em si. É o que nós entendemos. E essas pessoas não vão aceitar a besta, pagarão o preço. E agora ele estava consciente debaixo do trono. É bom nós lembrarmos uma coisa, meus irmãos, que os que morreram não têm parte mais nesta vida. Mas aqui é um tipo de arrebatamento, uma revelação, algo separado, algo especial para nós entendermos. Ele estava esperando que viesse o tempo e foi dada a cada uma comprida veste branca, que foi lhe dito que pousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Eles estavam ansiosos. Ele estava ali junto ao altar, ou debaixo do altar, que estava na presença do trono de Deus, mas ele estava querendo participar direto. E foi mandado que esperasse mais um pouco de tempo. Entendemos isso, irmão, que este altar, o que estão debaixo do altar, serão abertos quando for a vinda direta, visível e pessoal do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu estou trazendo esta palavra, que é um pouco difícil, que eu falei, tem várias interpretações. Nós temos aqueles que interpretam a chamada pós-tribulação, tem a pré-tribulacionista, que somos nós que aceitamos assim, tem o médio-tribulacionista. O médio-tribulacionista, ele admite que a igreja passa um pouco na tribulação,
Pelo que nós entendemos, a igreja não passa pela tribulação, mas todos eles trazem base bíblica, é problema de interpretação. Que o Senhor abençoe você, meu irmão, minha irmã. Eu quero trazer nesta palavra que sirva de advertência, que temos que ter o cuidado para partir para a eternidade na primeira leva, a leva do arrebatamento, para estar diretamente com Cristo. É bom nós termos cuidado, está na unção, tá mantendo o selo do Espírito Santo em nossa vida, que é isso que nos garante o arrebatamento. Que o Senhor abençoe a todos e que esta palavra, com explicação muito rápida, sirva da advertência que temos que andar na presença do Senhor. Pai eterno, Deus de amor e bondade, abençoa todo o teu servo, a tua serva, e aqueles que me ouvem, Senhor, que possam se preparar, estar preparado para a tua volta. Pai eterno, eu peço tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.